Porque com a viagem de Lula para a cúpula do G20, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou que uma comitiva federal vai visitar as cidades atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul, uma das piores tragédias que o estado registrou em toda a sua história, com mais de 40 mortes provocadas. E o que eu quero discutir com vocês, porque o presidente Lula, ele tem sido criticado tanto por parte de seus aliados como pela oposição por não ter se pronunciado ou ter dado a tamanha atenção ao estado do Rio Grande do Sul neste momento, justamente por conta da viagem que ele faz à Índia. Não que a viagem não seja importante, é muito bom deixar claro que a viagem é sim importante, relevante, é um dos compromissos da agenda do presidente Lula, mas a falta de uma manifestação. De que forma que isso acaba fazendo aumentar aquele argumento de que Lula está olhando demais para fora e menos para dentro do país, hein, Gustavo Segré? Eu vi um vídeo nas redes sociais da primeira-dama indicando Namastê e eu estou quase saindo dançando. Eu teria adorado que a primeira-dama, quando desceu do avião, dissesse: lamento muito pelas vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul, evitando fazer namastê e propondo dançar na Índia. Isso é função de uma primeira-dama também, se colocar na pele daquele que faz parte do povo. E o povo de Rio Grande do Sul está sofrendo e muito. E o governo, através do seu representante, o presidente, e nesse caso, representativamente a primeira-dama também, deveria ter um pouquinho mais de consideração. Cani. Veja, o Xi Jinping e o Putin nem foram a esse evento. Será que não seria o caso também do presidente Lula ter ficado no Brasil diante dessa tragédia? Aliás, esse encontro do G20, eu não sei o que foi mais micado, Evandro. Se foi o 7 de setembro sem povo e sem esperança, ou esse evento do G20. 5h47, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Piperno, é natural que o presidente da República não esteja no país em todas as questões que envolvam o Brasil, justamente porque uma agenda pode bater, e neste caso a gente está falando de um completo imprevisto, né? Que provocou essas mortes no Rio Grande do Sul. Mas uma manifestação de Lula cairia muito bem nesse momento? Bom, então para quem cobra uma manifestação do Lula, eu sugiro que procure agora, no Google tá fácil, o vídeo da conversa dele de ontem com o governador Eduardo Leite. Vai lá. O governador Eduardo Leite agradecendo, inclusive, ao presidente Lula as providências que foram tomadas, a atenção do governo e de vários ministros. Então, o presidente Lula, de fato, está na Índia e não está lá. Mas o vice-presidente tem tomado uma série de medidas. Hoje, por exemplo, já foi anunciada, inclusive, a liberação a antecipação, aliás, de 1,2 bilhão de reais pelo INSS, Caixa Econômica Federal, porque, inclusive, há programas aí de moradia, pessoas que pagam lá financiamentos, e esses financiamentos as pessoas não precisarão pagar nesses próximos meses. Então, há um lote de medidas, envio lá de helicópteros, enfim, a questão logística também. E vejam, então o presidente Lula de fato não está fisicamente lá, mas isso não quer dizer que o governo não esteja. Agora, para quem tiver dúvidas, então eu convido a procurar esse vídeo da conversa dele com o governador Eduardo Leite. Ou seja, Alan Gani, o presidente da República já está tomando as medidas práticas, que são as mais essenciais para esse momento, para essa população que está em situação de vulnerabilidade depois desse ciclone lá no Rio Grande do Sul. Não necessariamente uma manifestação ia fazer diferença agora. Eu acho que uma manifestação, o presidente da República, ele tem que falar, ele tem que tomar as medidas práticas, isso é o mínimo que se espera, e ele também tem que se pronunciar. Mas eu até defendo que talvez ele nem devesse viajar. Mas o fato do presidente em exercício está mandando uma comitiva para lá já não é uma sinalização de que sim, o governo federal está agindo como deve? Sim, mas eu acho que falta uma palavra, uma prestação pública. E aí também eu volto na questão houve a conversa dele com o Eduardo Leite. Agora, a questão da responsabilidade fiscal é justamente para sobrar mais dinheiro para essas horas. E essa conversa com o Eduardo Leite não faz diferença para você? Faz diferença, mas isso é o mínimo, isso é o que a gente espera de um chefe de Estado, de um presidente da República. Agora, o que a gente pode discutir... Ele não foi andar de jet ski não andou de jet ski, mas já conheceu 30 países, nos hotéis mais caros de capitais, com o nosso dinheiro. Pois é, Piperno, mas restaurantes caríssimos, hotéis caríssimos, com uma comitiva gigantesca, né?
Piperno, o que é pior? Aí não, né? É um passeio de jet ski ou gastar o dinheiro público? Ou gastar o dinheiro público? Passeio de jet ski no momento de uma tragédia. Em hotéis caríssimos, hotéis luxuosos. Brasileiros morriam. E o outro lá... Não é verdade isso daí. O quê? Não é verdade que ele não se solidarizou. Não, mas foi andar de jet ski enquanto tinha gente morrendo lá e ó... Nem aí. Pessoal, agora às 5h50, pessoal da rádio está de volta. Nós estamos discutindo o fato do presidente Lula não ter se manifestado como muitas pessoas esperavam em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, embora já tenha oferecido apoio e conversado também com o governador do estado, Gustavo Segré. Eu não acho que deva cancelar uma viagem, contrariando um pouco o Alan, mas sim me parece que tem uma palavrinha que cairia muito bem agora, que chama empatia. Tem muita gente que está padecendo e uma frase, mesmo que seja numa rede social, um Twitter, que é usado tantas vezes para coisas tão banais, possa pelo menos fazer entender a pessoa que está padecendo a consequência do ciclone, dizendo, pô, o meu presidente, não interessa se votei ou não nele, mas meu presidente, porque é o presidente de todos, está solidarizado comigo. E, de novo, me causou pessoalmente uma sensação muito ruim ver a primeira-dama dançando, falando que poderia até dançar, chegando na Índia, quando tem tanta gente que está passando muitas dificuldades. Aliás, Piperno, não é a primeira vez, né? A tragédia em São Sebastião demorou também para o governo federal se pronunciar. E o Tarcísio foi lá, fez o trabalho dele. E liberou pouca verba. Depois teve mais pressão, aí liberou mais verba. Primeira coisa, isso não é verdade. A tragédia aconteceu, o Tarcísio estava mais perto, chegou lá e no outro dia estavam os dois juntos. Em loco. E o Lula com o Tarcísio abraçado era o quê? Demorou, né? Depois de uma pressão da opinião pública, né? E aí, quer dizer, chegou o auxílio do Exército, da Marinha, auxílio logístico, Ministério da Saúde, um monte. Agora, de qualquer modo, você tem viagens e viagens, né? Eu trouxe aqui que talvez seria o caso dele repensar essa viagem. Mas é claro que essa viagem é importante, embora, né, nem o Xi Jinping, nem o Putin, e aí o Xi Jinping, o grande protagonista aí, não foi. Então talvez ele poderia repensar. Agora, todas as outras, esse que é o problema. Um presidente que viaja o tempo inteiro gastando o nosso dinheiro em hotéis luxuosos, com primeira classe para lá, jato particular para cá. Aliás, o uso da FAB, viu, Piperno? Não só pelo presidente, por vários integrantes aí do governo também tá excessivo, né? Aí, né, quando tem uma viagem como essa que tá para acontecer, fica difícil, né? Porque já gastou com tantas outras viagens, quer dizer, mais uma viagem, né? Talvez se ele não viajasse tanto, eu teria aqui um argumento para falar, não, tudo bem, nesse caso ele pode ir. Até bom você ter tocado no tópico viagem, porque eu li uma reportagem, não sei onde hoje, que essa viagem do Bolsonaro lá para os Estados Unidos custou ao erário cerca de R$800 mil. Porque levou bastante gente. Mas nem arremate, Segré. Só para clarificar a audiência, o Vladimir Putin não vai porque tem pedido de captura internacional, não é uma questão do país. Exatamente.